claque. Fala galera, começamos então mais um assunto importantíssimo para essa nossa preparação. Agora a gente começa a conversar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º do texto constitucional, o dispositivo mais longo da nossa Constituição. E aqui a gente tem muita informação, né? Nós iremos conversar sobre várias recomendações aqui, tratar dos vários direitos, das várias liberdades, falar de remédios constitucionais, falar de muita coisa, né? Sou o professor Arthur Damasceno e a nossa matéria de direito constitucional começa a ganhar um novo corpo agora, quando olhando para esse nosso artigo 5º. Vamos lá, vamos começar aqui tratando do título 2 da nossa Constituição, dos chamados direitos e garantias fundamentais, mas em seu capítulo 1º, os direitos e deveres individuais e coletivos. Bom, a gente começa fazendo a leitura desse caput, esse cabeçalho, dessa abertura que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí nós temos os vários 79 incisos que serão desbravados por nós nesse nosso bate-papo. Importante lembrar que aqui o nosso constituinte, abrindo o artigo 5º, ele já traz que todos são iguais perante a lei. É aqui que a gente já começa a verificar a ideia no chamado princípio da igualdade, né? O princípio da igualdade que traduz a ideia de sermos todos iguais, mas nós perceberemos que em alguns momentos, só limpar aqui, em alguns momentos nós teremos algumas diferenças que precisam ser levadas em consideração. Essas diferenças que nós veremos no decorrer do nosso estudo são diferenças importantes, diferenças que não ofendem o princípio da igualdade, porque na realidade essas diferenças existentes, elas vão buscar nada mais que garantir a igualdade. Muitas vezes há necessidade de se tratar desigual, se tratar diferente, para que consigamos atingir um resultado de justiça social, de igualdade. Um tanto quanto paradoxo, num primeiro momento, né, você imaginar tratamento diferenciado para igualar, mas é justamente o que nós veremos. E não sei se você percebeu, nesse nosso caput, o Constituinte ele já traz uma abertura dos valores que nós iremos estudar de maneira mais específica, quando falando da vida, do direito à vida, as várias liberdades, a própria igualdade, a segurança, e aqui a gente fala de segurança pessoal, a gente fala de segurança jurídica e a propriedade. A gente também tem muita coisa relacionada à propriedade no âmbito dos direitos fundamentais. Mas lembre-se que esses vários direitos, de acordo com o caput do artigo 5º, eles são destinados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Mas o Supremo Tribunal Federal também já nos mostrou em orientação que esses direitos eles não estão apenas destinados aos brasileiros e estrangeiros residentes, né? Todo e qualquer indivíduo que aqui no Brasil se encontrar, ainda que esteja em trânsito, nós teremos essa possibilidade, né, da aplicação dos direitos fundamentais. Arthur, mas todos? Não, todos não. Até porque quando a gente começa a estudar direitos fundamentais, nós não estudamos apenas o artigo 5º. O artigo 5º é apenas a abertura dos direitos fundamentais. Por isso, título 2, Direitos Fundamentais, capítulo 1, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Mas aqui a gente também vai ter que estudar os direitos sociais, nós também temos estudo sobre nacionalidade brasileira, sobre os direitos políticos e a tal da cidadania, que nós até conversamos lá nos princípios fundamentais. Então a gente vai verificar que, por exemplo, a nacionalidade brasileira não é para qualquer indivíduo. O estrangeiro, por exemplo, que tem a pretensão de se tornar um nacional, de conquistar a nacionalidade brasileira, ele vai ter que atender a algumas regras. Alguns requisitos precisam ser cumpridos. Dentre esses requisitos, a residência no Brasil. Para se tornar um brasileiro naturalizado, é necessário residir no Brasil. Arthur, por quanto tempo? Calma, nós ainda veremos isso no decorrer do nosso estudo. Mas aqui é apenas uma abertura, um bate-papo introdutório. Eu queria que você agora fosse lá no finalzinho desse teu material, lá no 35º slide. Vamos dar um confere nesse nosso... Estou passando aqui, 34º, desculpa. Estou passando aqui por vários incisos ali, 79. Mas eu não quero ainda ler esses incisos. Eu queria começar com essa informação que aqui no quadro está.
os parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e o parágrafo 4º da nossa Constituição, do nosso artigo 5º. Tá? Por que eu gosto de começar com esses parágrafos? Porque quando a gente começa a estudar esses parágrafos... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição. Tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês. Tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. A gente começa a entender um pouco mais os motivos e da aplicação e aplicabilidade desses vários direitos aqui traduzidos. Né? Olha o parágrafo 1º que diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Bom, o que eu costumo fazer em sala, questionando os alunos, eu sempre pergunto: você viu que são 78 incisos. Ali você fala sobre muitas coisas. Direito à vida, liberdades várias, direito de reunião, direito de associação, direito de herança. Você fala de direitos da pessoa presa, você traz remédios constitucionais, você tem coisa pra caramba. Esse estudo aqui pra gente é um dos mais importantes e um dos mais extensos da nossa Constituição. Só que esse parágrafo 1º que está aí na tua tela, ele diz que essas várias normas definidoras dos direitos e garantias, são várias, têm aplicação imediata. A pergunta que eu costumo fazer em sala é: vocês acham mesmo que todas essas normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata? Você acha mesmo? Bom, a resposta muitas vezes que eu obtenho em sala é: não, Arthur. Provavelmente não. Algumas normas não têm uma aplicação imediata. E aí eu digo: sim, elas têm. As normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata. Todas elas têm aplicação imediata. Tá? E por que eu preciso começar com esse parágrafo 1º, te explicar essa informação? Porque quando a gente fala de aplicação, a gente está falando do efeito das normas. Do efeito das normas. Eu preciso que você guarde que toda norma constitucional tem efeito imediato. Toda norma constitucional
constitucional têm efeito imediato. Inclusive essas, que traduzem os chamados direitos fundamentais. A partir do momento que o Constituinte diz que aquele direito é meu, inseriu aquele direito fundamental no texto constitucional, aquele direito é meu de imediato. O direito fundamental passa a ser meu imediatamente a sua introdução no âmbito dos direitos e deveres individuais e coletivos, no âmbito dos direitos fundamentais. Até porque esse parágrafo 1º fala dos direitos e garantias fundamentais, não só o artigo 5º. Tá? O efeito é imediato. Agora, um cuidado que a gente tem que ter é que, perceba, nem todo direito fundamental tem a aplicabilidade imediata. Nem todo direito fundamental tem a aplicabilidade imediata. Então, cuidado com isso. Aplicação, essa palavra tem um significado diferente da palavra aplicabilidade. São coisas distintas, bem distintas, tá? Quando você fala aplicação, você está falando, por exemplo, anotei ali, né, o efeito das normas. E já chegamos à conclusão que toda norma que traduz um direito fundamental tem esse efeito imediato, tem a aplicação imediata. Mas nem todo direito vai ter o exercício imediato. A aplicabilidade diz respeito ao exercício. Ao exercício do direito, ao poder exercer aquele direito a hora que eu quiser ou imediatamente. Nem todos eles apresentarão esse efeito, esse exercício, essa aplicabilidade imediata. Vamos começar a mostrar alguns exemplos? Anotou isso aqui? Efeito e exercício. Anotou isso aqui? E agora a gente começa a trazer alguns exemplos. Eu vou te mostrar um exemplo aqui muito bom, um exemplo que eu gosto muito, que é o que a gente encontra aqui no nosso inciso de número 40. Inciso 40. Deixa eu apagar aqui para que o seu exame seja nítido. Olha o que temos nesse nosso inciso 40. Esse inciso 40, ele fala justamente 40. Ele traz pra gente o princípio da irretroatividade da lei penal. Princípio da irretroatividade da lei penal. E o que nós encontramos aqui no princípio da irretroatividade da lei penal? Lê comigo. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vamos lá. Pensa só, quando a gente fala desse princípio da irretroatividade da lei penal, a lógica é, vamos imaginar que há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, eu tenha praticado uma conduta muito reprovável pela sociedade, uma conduta absolutamente imoral, muito imoral. Todavia, no momento em que pratiquei essa conduta não era considerada crime. Nós não tínhamos essa conduta como um ato criminoso, como um tipo penal. E eu pratiquei. Tá? Alguns 2 meses depois da prática desse crime, eu, Arthur, acabo verificando uma alteração da lei penal. O legislador passou a entender aquela conduta praticada por mim como criminosa. A pergunta que fica é, se eu pratiquei essa conduta em momento anterior à sua tipificação, será que eu posso ser processado, julgado, condenado por isso? Bom, não. Então eu estou percebendo que o chamado princípio da irretroatividade da lei penal é uma proteção que eu tenho. E quando a gente verifica, estuda o artigo 5º, nós veremos que em vários desses dispositivos, o que o Constituinte quis trazer foi proteção. A lei penal não vai retroagir. Se você praticou essa conduta em momento anterior a ela ter sido chamada, definida como crime, você não pode ser processado, julgado. Essa lei não vai retroagir. Ela não vai ter esse efeito chamado ex tunc, né? Que significa efeito retroativo. Efeito retroativo. Não vai ter. Salvo se essa alteração da lei penal for para te beneficiar.
Se for para benefício, beleza, aí retroage. Não sendo, ela não pode. Então perceba, gente, esse inciso 40 ele me protege. É uma norma que define um direito fundamental. A pergunta que te faço é, eu dependo de alguma lei abaixo da Constituição, algum ato normativo que complemente a Constituição para ter essa proteção, ou a própria norma constitucional ela já foi suficiente em me proteger? A leitura já garantiu efetivamente a proteção. Você está chegando à conclusão que essa leitura já me protege. Então já estou chegando mais uma conclusão. A norma ela é suficiente. A norma ela é integral. A norma ela é completa. A proteção que essa norma quis me dar, ela conseguiu. Ela não depende de mais nada. A norma tem uma eficácia direta. A norma tem uma eficácia imediata. A norma é de exercício imediato. A proteção ela é imediata. Então, concluindo aqueles dados que a gente viu agora há pouco, essa norma tem aplicação imediata. Aplicação. Porque quando a gente fala de aplicação, a gente está tratando daquela norma que tem um efeito imediato. Toda norma tem efeito imediato. Agora, será que, além do efeito imediato, eu consigo praticar, vivenciar, gozar dessa proteção imediatamente? Consigo. Então aqui você está verificando que essa norma ela tem uma eficácia plena, porque ela é completa. E não houve aqui na anotação a possibilidade de uma restrição. Arthur, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No entanto, se você fizer isso aqui, ela pode retroagir para te prejudicar. Não tem essa exceção. Não existe essa possibilidade escrita, prevista, de se diminuir a minha proteção. A proteção está lá. A norma não retroage em prejuízo. Tamo junto, tranquilo. Então a gente está percebendo essa norma como uma norma de eficácia plena. Plena. Só que peraí, eu tenho que colocar alguns detalhes aqui na sua anotação. Deixa eu trazer pela primeira vez a tela branca, porque esse papo aqui é um papo muito importante a título de prova. Nesse momento, a gente vai começar a analisar a classificação das normas constitucionais. A classificação das normas constitucionais. E a primeira classificação, a primeira norma classificada por nós aqui, foi a chamada norma de eficácia plena. E o que eu quero que você entenda sobre essa norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena é aquela norma constitucional que te apresenta o sentido integral. Ou seja, a norma é completa, a norma é suficiente em te proteger, em te garantir o exercício do direito. A norma ela é totalmente suficiente, completa, de sentido integral. E se tudo que eu precisava saber para exercer o meu direito ou para vivenciar, gozar daquela proteção foi apresentada na norma constitucional, eu verifico a aplicabilidade, olha a palavra, gente, aplicabilidade imediata. Eu sei que para você, eventualmente que está começando a estudar direito constitucional, o que mais incomoda são as terminologias jurídicas, né? Mas a gente não tem para onde fugir. Essas terminologias jurídicas, elas são importantes. E aqui você está verificando que quando leio aplicabilidade, estou falando do exercício. O exercício é imediato porque a norma é completa. A norma constitucional ela foi suficiente. E essa é a primeira classificação que a gente está trazendo aqui. Agora, eu não sei se você já reparou, se não, vai reparar comigo agora, em várias normas que definem direitos fundamentais, nós temos um dizer em algumas delas, na forma da lei, nos termos da lei, nas hipóteses previstas em lei. Não sei se você já reparou isso. E sempre quando encontramos na norma constitucional os termos da lei, na forma da lei, nas hipóteses previstas em lei, os termos que a lei estabelecer, a gente está verificando uma norma que não é de eficácia plena. Arthur, por que você chega à conclusão que essa norma não é de eficácia plena pelo simples fato de trazer na forma da lei, os termos da lei, nas hipóteses previstas em lei?
Por que você chega a essa conclusão? A conclusão, gente, ela é justamente por conta da própria redação mostrar que a norma não é completa. Olha aqui, ó. O que você está verificando é o seguinte: o Constituinte, aqui o nosso ordenamento jurídico, né? A Constituição lá no topo de tudo, o direito é apresentado numa norma da Constituição, só que a partir do momento que eu leio, eu tenho o direito X, o direito Y, o direito não sei o que lá, nos termos da lei, foi a própria norma constitucional que me mostrou que esse assunto apresentado na Constituição, ele deve ser continuado em lei ou ele pode ser continuado em lei. Ou seja, o assunto não foi esgotado na Constituição. O próprio Constituinte previu a possibilidade do assunto ainda ser trabalhado numa norma infraconstitucional. Então, nessa linha de raciocínio, a gente conclui que a norma não é suficiente. A norma constitucional não foi completa. Não foi. Então, peraí. Se quando eu encontro na forma da lei, nos termos da lei, nas hipóteses previstas em lei, eu verifico que a norma não é completa, ela não pode ser classificada como norma de eficácia plena, eu classifico essa norma como? Qual maneira? Como chamar essa norma? Aí a gente vai ter a necessidade de analisar estruturalmente essa norma, interpretar o que o Constituinte quis nos mostrar para concluir se essa norma é de eficácia contida ou se essa norma é de eficácia limitada. Se ela é contida ou se ela é limitada. Gente, preciso muito que você faça essas anotações, guarde esse primeiro quadro, senão vai dando seus prints para depois passar a limpo, porque eu preciso te mostrar mais algo lá como exemplo na Constituição. Vamos voltar, vou trazer aqui um exemplo clássico dos professores, meu inclusive, e é o que a gente encontra nesse inciso 13 do nosso artigo 5º. Inciso 13 do nosso artigo 5º, tá? E nesse nosso inciso 13, a gente encontra o seguinte, prestem atenção. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Você pode anotar aí que esse inciso 13 ele fala da liberdade profissional. Liberdade profissional. É livre o exercício de qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão. Então aqui o Constituinte está garantindo para a gente a nossa liberdade de trabalhar. A liberdade que nós temos de exercer trabalho, de exercer ofício, de exercer profissão. Se ele fala mais, atendendo qualificações profissionais que, olha a palavra mágica, atendendo a qualificação profissional que a lei estabeleceu. Então o próprio Constituinte diz para mim, diz para você que esse assunto ele pode ser continuado em lei. Que esse assunto pode ser continuado em lei. Está verificando? Percebeu isso? E quando a gente visualiza essa possibilidade de continuação do assunto, essa norma já não pode ser plena. Arthur, ela vai ser o quê? Vamos lá. Assim a gente começa. Ó. Temos ou não temos o direito de trabalhar? Temos. A tal da liberdade profissional. Deixa eu até colocar como exemplo aqui, ó, artigo 5º, inciso 13. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material?
Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do personal coach, né? O que é o personal coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material personal coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Liberdade profissional. Tá? Temos a liberdade para exercer qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão. É uma norma constitucional que está surtindo os seus efeitos. Só que quando lendo essa norma constitucional, percebemos que num determinado momento poderá surgir uma lei. A pergunta que eu faço em sala é muito legal, porque eu faço o aluno pensar. Eu quero que você também me ajude aqui pensando comigo. Seguinte, essa lei ela vai surgir na história para tornar exercitável o seu direito de trabalhar, ou essa lei vai surgir na história para restringir a sua liberdade profissional? Pensa bem. Essa lei aparece na história para restringir o meu direito de trabalhar ou para tornar exercitável o meu direito de trabalhar? O que você me responde? Bom, se você disse tornar exercitável, cuidado, porque essa não é a interpretação que a gente precisa chegar. Olha para cá, vem para cá, olha aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então eu percebo que, galera, eu tenho a liberdade para trabalhar. Se eu não mais desejar lecionar, vamos imaginar que na semana que vem eu quero me tornar comerciante, tá? Vou enveredar para o empreendedorismo e vou me tornar comerciante. Posso? Pode, sem problema algum. Preciso de alguma qualificação profissional para tanto? Não. Então eu posso ou não exercer essa profissão imediatamente? Sim. Agora vamos mudar de ideia? Não quero mais ser comerciante. Estou pretendendo, a partir da semana que vem, me tornar médico, mas sendo formado em ciências jurídicas. Posso? Aí você vai me dizer, não, você não pode. Se você não tem qualificação profissional para o exercício da medicina, você ainda não pode exercer essa profissão imediatamente. Você tem necessidade de uma qualificação profissional. Agora olha que barato. E se não existisse lei? Se não existisse lei exigindo qualificação profissional para a medicina, assim como se não existisse lei exigindo qualificação profissional para a farmácia, se não existisse lei exigindo qualificação profissional para engenharia civil, para nutrição, para fisioterapia, eu poderia exercer todas essas tarefas imediatamente. Se não existisse lei exigindo qualificação profissional, Arthur, se não existisse, você poderia. Então nós concluímos uma coisa. Quando não há lei exigindo qualificação profissional para o exercício daquela proteção, eu faço de tudo. Então, na realidade, quando a lei surge exigindo qualificação profissional para aquela profissão, a lei aparece para restringir o que sem ela eu já podia fazer.
A lei aparece para restringir o que sem ela eu estava fazendo. Você está percebendo? Então a lei, se aparece para criar restrições, eu concluo que eu não dependo de uma lei, de uma regulamentação para trabalhar. Se não há regulamentação, eu estou exercendo o trabalho. Se não há regulamentação, eu estou exercendo a profissão. Se não há uma exigência de qualificação profissional, eu posso fazer. Mas quando a lei aparece, a regulamentação surge exigindo qualificação profissional, aí a parada muda. Aí ela muda. Legal? Tranquilo? Se a lei aparece para restringir, diminuir a amplitude do exercício, restringir, conter. A lei aparece para conter. Estamos olhando para uma chamada norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida. E quais são as características de uma norma de eficácia contida? Uma norma de eficácia contida é aquela norma constitucional que apresenta para a gente um sentido não integral. Por que não integral, Arthur? Porque a norma ela não foi completa. A norma trouxe em seu bojo, em sua estrutura, a possibilidade de leis surgirem e darem continuidade ao papo que foi iniciado na Constituição. A norma não foi suficiente. E aí a gente verifica que a aplicabilidade, o exercício, também precisa ser enxergado. Me ajuda, gente? Sem a lei eu estou exercendo a profissão? Sem lei exigindo qualificação profissional eu faço de tudo? Sim. Então o exercício é imediato? Sim, o exercício, a aplicabilidade é imediata. Só que eu ponho uma vírgula e escrevo, olha aqui, ó, passível de restrições. Passível de restrições. Percebeu? Essa é a norma de eficácia contida. Alguns doutrinadores costumam chamar essa norma de norma de eficácia relativa restringível. Quem traz essa classificação é uma doutrinadora chamada Maria Helena Diniz. Chamar de norma de eficácia contida, você tem um clássico, né, que é uma terminologia clássica. José Afonso da Silva, um doutrinador incrível do direito constitucional, assim define. Norma de eficácia contida. Mas para Maria Helena Diniz, eu acho aquele nome muito interessante quando ela chama de norma de eficácia relativa restringível. Porque a ideia do relativa é, vamos relativizar a liberdade, que foi prevista na Constituição. Restringível, como nós relativizaremos? Restringindo essa liberdade, diminuindo a sua amplitude. E é isso que temos aqui. Arthur, você pode me dar mais um exemplo? Existe algum outro exemplo? Só para eu fixar um pouco mais essa recomendação? Sim, claro. Deixa eu te mostrar aqui o que nós encontramos no artigo de número 50... Deixa eu ver se ele está aqui. 58. 58, tá? Tem que apagar aquilo que você já havia anotado. E assim, inclusive, gente, nós iremos conhecendo o texto constitucional, né? Nós iremos conhecendo essas várias informações que a nossa Constituição nos apresenta, que o nosso artigo 5º nos apresenta. Olha aqui o que temos nesse inciso 58. Para aqueles que estudam para segurança pública, né, esse 58 aqui ele é muito interessante, importante até. Ele diz assim, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. O que significa isso? Estou dando a minha volta de carro e aí lá na frente eu vejo aquela operação da Polícia Militar. Eles pedem para que eu pare, né, fazem a abordagem e nessa abordagem eles pedem a minha identificação civil. Imediatamente eu apresento a minha identificação civil. Tá? Se eu fiz a minha identificação civil, a regra que o Constituinte me apresenta é o seguinte, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, se eu fiz a minha identificação civil, eu
eu terei a liberdade de ir embora. Não passarei pela identificação criminal. Essa é a regra. E perceba, se o nosso dispositivo acabasse aqui, nós teríamos uma norma de eficácia plena, concordam comigo? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Fez a sua identificação civil? Fiz. Pode ir embora. Mas ele continua, salvo nas hipóteses previstas em lei. Em algumas hipóteses, ainda que eu faça a identificação civil, eu terei que passar pela identificação criminal. Em algumas hipóteses, ainda que eu faça a identificação civil, não vai ter como, eu vou ter que encarar a identificação criminal. Arthur, mas essas hipóteses estão aonde? Essas hipóteses, elas devem ser previstas em lei. A gente tem uma lei, que é a Lei 12.037, a 12.037 de 2009, que traz pra gente algumas hipóteses em que, mesmo o indivíduo fazendo a sua identificação civil, ele vai encarar a identificação criminal. Isso acontece. Existe isso, tá? Então, tomem cuidado com esse detalhe. Tomem cuidado com esse detalhe. Arthur, você pode me dar um exemplo? Olha, essa lei aqui no artigo 3º diz pra gente que quando aquele indivíduo apresenta a identificação civil e essa identificação civil ela demonstra indícios de falsificação, rasura, que não permite ali a legítima identificação, ainda que ele faça a identificação civil, ele vai ter que ser conduzido à identificação criminal. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, e se essa lei não existisse? E se essa lei não existisse? Teríamos hipóteses de identificação criminal? Não. Então, eu teria a liberdade de ir embora? Sim. Então, a lei apareceu para restringir essa minha liberdade de ir embora. Restringir, diminuir a minha liberdade, conter norma de eficácia contida. Tranquilo? Então, aqui a gente está falando dessa norma de eficácia contida. Já falamos da plena, já falamos da condida. Próximo bloco, a gente vai conversar sobre mais uma classificação que, para mim, é aquela que gera problema em prova. Que faz você confundir com a contida, que é a tal da norma de eficácia limitada. A gente continua daqui a pouquinho. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lá aqui, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova
dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante-geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê?
já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista e extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, essa aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases
o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique, claque.